hoje, né, mais uma aula. E quem aqui quer ser parecido com Jesus, mais parecido com Jesus? Então, não percam as aulas seguintes, que a gente vai estar, né, aprendendo, falando sobre o caráter de Jesus, e também, né, para a gente estar orando para que o Espírito Santo gere esse caráter em nós, né, essas características do caráter de Jesus, amém? Chamar a Luciana aqui, a Luciana vai estar ministrando essa aula para nós. A Luciana ministrou no encontro, as mulheres conhecem a Luciana, né? Conhecem? Lembra da Luciana? Luciana, mulher de Deus, minha companheira de célula, minha amiga, né? Estende as suas mãos, vamos estar orando pela Luciana. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar por esta manhã, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais, para ouvir a Tua palavra, sermos ministrada pelo Senhor, Pai. Usa a Luciana, Deus, com autoridade, a unção do Teu Espírito Santo, Pai, e que a palavra venha, Senhor, de encontro ao nosso coração e que haja uma resposta no coração de cada um de nós aqui, ó Pai. Nos abençoa nessa manhã, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia. Todo mundo acordado? Não quero fazer ninguém dormir aqui não, né? Se estiver com sono, já toma um café. Como a Vanilde disse, meu nome é Luciana. E hoje eu vou estar ministrando sobre ser ensinável. A primeira aula que vocês tiveram foi com o Márcio, sobre o caráter cristão. E vocês aprenderam que são o 5º evangelho, não é? Que você é uma carta viva. O que as pessoas estão lendo, né? Mais ou menos isso. O que as pessoas estão lendo em nós? Porque muitas pessoas nunca pegarão numa Bíblia para ler, mas vai olhar para você. Você vai ser a Bíblia que vai falar com ela, né? Então, o nosso testemunho é o que conta, né? Eu tenho filhos, e eu tenho 2 filhos, e eles olham para os pais, né? Eles olharam para mim, eles olharam para o pai deles. Então, o nosso comportamento, o nosso testemunho é o que vai contar, o nosso caráter é o que vai contar. E então, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Semana passada, vocês aprenderam com a Miriam, tiveram a aula amoroso e perdoador. Então, né, nós sabemos que Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Então, nós também precisamos ser amor. E também sobre perdoador, né, a aula que vocês tiveram a semana passada, perdoador. Nós precisamos fechar a nossa porta do passado. E nós entendemos também que amor e perdão é decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar. Mas isso é se nós tivermos um coração ensinável. Nós precisamos ser ensináveis. Para nós termos o caráter de Cristo, é necessário ter esse coração ensinável. E ser ensinável, nós vamos aprender com muitas situações na nossa vida. Lá em Mateus 11, 29, né, Mateus 11, 29, não está na apostila, tá? Mas se você quiser anotar, pode anotar. Mas em Mateus 11, 29, o que diz? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, né, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos com Ele. Nós aprendemos com as tribulações, com as situações, com os sofrimentos. Então, tudo é aprendizado para nós. Mas, para isso, a gente precisa ter um coração aberto para aprender, tá? É difícil aprender com sofrimento, com tribulação? É difícil, mas nós precisamos, né, ter esse coração ensinável, esse coração aberto para aprender, tá? Então, vamos lá. Ser ensinável, né? O que é ser ensinável? O que vocês imaginam que é ser ensinável? Quando nós éramos bebezinhos, né,
nós fomos aprendendo também, né? A gente nasceu, tudo dependia dos outros. Eu tenho uma netinha que está não está nem com 2 meses, está com 45 dias, e a gente tem que fazer tudo por ela. Trocar, dar, mamar, tudo tem que dar banho, tudo ela é dependente da gente. Mas daqui uns dias ela vai aprender. Ela vai aprender a falar, ela vai aprender a sentar, vai aprender a andar, vai aprender a comer. E nós também, desse mesmo jeito, fomos nós, né? A aprender. Então, a gente tem que estar com o coração pronto para aprender. E é desde pequenininho que nós aprendemos, tá? Nós nunca vamos deixar de aprender. Mas o que acontece, né? Lá na apostila fala assim, ó, que muitas pessoas, elas agem em relação à vida como se conhecessem tudo, se soubessem tudo, que não precisasse de ninguém. Eu sei, né? Eu sei de tudo, eu não preciso saber, eu não preciso ser ensinada por ninguém. Eu já conheço tudo, eu já sei tudo. Então, aí fica complicado você ensinar uma pessoa assim. Você chega para ela para ensinar algo, eu já sei. Não precisa vir me falar, né? Vocês conhecem alguma pessoa assim, que é desse jeito? Que tudo ela sabe, tudo ela conhece, tudo quanto é assunto que você vai conversar com ela já ouviu, ela já sabe, não precisa de você falar nada? Sabe o filho adolescente, que a mãe vai corrigir, e ele já fala assim, eu já sei, mãe, eu já sei. Sabe nada, não sabe, né? A gente precisa estar ensinando. Então, essa atitude, né, é uma atitude o quê? Uma atitude de arrogância, né? Quando você vai conversar com uma pessoa e ela age desse jeito, ela está sendo arrogante, né? E daí ela não vai aprender nada que você falar para ela, porque o coração dela já está fechado para o aprendizado. Ela não é uma pessoa ensinável. E na nossa carreira cristã, nós nunca nos bastaremos. Então, a nossa carreira, a nossa vida cristã, nós sempre vamos estar aprendendo, tá? Você tem uma Bíblia, né? Uma Bíblia, e você tem ela toda para você aprender. Toda a Bíblia é um ensino, é um aprendizado para nós. Quando você lê o livro de Provérbios, tem 31 capítulos, lá você vê quanta coisa ele nos ensina, aquele livro de Provérbios. E uma coisa que o livro de Provérbios ensina, Provérbios 27, 17, ele nos ensina que ferro afia o ferro. E pessoas aprendem com outras pessoas. É um ensino para nós, para a gente entender que ferro vai afiando o ferro. Mas pessoas vão ensinando pessoas, você vai aprendendo com pessoas. E na caminhada cristã, a gente vai sempre estar em comunidade e a gente vai estar sempre aprendendo com o nosso irmão. Marido e mulher são duas cabeças diferentes, mas um fica afiando o outro. Um está ali ensinando o outro. Né? Mãe e filho, no trabalho, sempre vai ter alguém para estar te ensinando e você estar aprendendo. E do mesmo jeito você vai estar ensinando. Por quê? Porque é uma troca. Eu ensino, eu aprendo, vai ter vezes que eu vou aprender e depois eu vou ensinar. Né? Então, a gente precisa estar sempre aberto a isso, porque também os relacionamentos nos ensinam. E a gente precisa aprender. Do mesmo jeito que o sofrimento ensina, os relacionamentos também é para a gente ser ensináveis, né? Para a gente aprender. Né? E continuando a falar, né, da arrogância, né? Porque se eu não estiver aberto a aprender nos meus relacionamentos, a arrogância ela nos impede de enxergar e admitir essa verdade, pois vida em comunidade é uma troca. Né? Tem hora que eu vou ensinar e tem hora que eu vou
a aprender, tá? E para que isso possa acontecer, é preciso manter o espírito ensinável. Então, eu preciso manter o meu espírito ensinável. Eu preciso deixar o orgulho, deixar a arrogância, para que eu possa aprender, né? E aí, nós veremos um pouco mais sobre isso nessa aula de hoje, tá? O primeiro tópico é ser ensinável, tá? Jesus é o nosso referencial a ser imitado. Primeira questão, né, do ser ensinável é que Jesus é o nosso referencial. Por quê? Lá em Hebreus 5, versículo 8, também não está aí na tua apostila, mas em Hebreus 5, versículo 8, diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Tá? Então, Jesus é o nosso referencial do ser ensinável, porque ele aprendeu, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Tá? Então, nós vamos aprender na nossa caminhada com o sofrimento. E a gente precisa, quando a gente está passando por situações de sofrimento, seja sofrimento com enfermidade, seja sofrimento na família, sofrimento financeiro, porque tudo, com todas essas coisas, com todas essas situações, a gente sofre, nós precisamos aprender. Eu falo sempre assim, quando algo está acontecendo muito na minha vida, ou na vida de alguma discípula minha, eu falo para elas: ora e pergunta para Deus o que Ele quer te ensinar com essa situação. Porque quando algo se torna muito repetitivo na nossa vida, nós precisamos parar e orar. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou vivendo? Por exemplo, esse ano de 2024, para mim, está sendo um ano muito difícil, um ano de muita luta. Desde fevereiro, quando eu tive dengue, eu estou passando por um processo aí, né? E sexta-feira, de manhã, eu orei, eu falei assim: Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada, porque é só luta, é só sofrimento. E a área que eu venho sofrendo é a área da saúde, né? Acaba uma coisa, começa outra. Eu sou portadora de doença autoimune, então meu sistema imunológico ele é meio bagunçado. Quando mexe com entra uma enfermidade, mexe com o meu sistema imunológico, atrapalha tudo na minha vida. Mas, enfim, sexta-feira, de manhã, orei, chorei, né? Falei para Deus, eu estou cansada de lutar. Tá bom, né? Aí Deus ministrou meu coração, né? Trouxe um versículo à minha memória, e aquilo acalmou meu coração, porque Ele está comigo. Não é para mim temer, Ele está comigo, né? E quando foi à noite, aí para completar, quase que eu perco o meu dedo. Então, é hora, né? Do mesmo jeito que eu ensino, que tem que parar, orar e pedir para Deus ensinar, né? O que eu preciso aprender. A minha hora é essa também. É essa hora que eu estou vivendo. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Né? Com toda essa situação que eu tenho vivido. Então, Jesus, ele é o nosso referencial a respeito disso, porque ele aprendeu a obediência. Então, talvez, o que Deus quer me ensinar, né, nesse tempo, é obediência, porque se Jesus, sendo o Filho de Deus, aprendeu a obedecer através do sofrimento, eu também, como filha de Deus, eu também preciso aprender a obedecer. Amém? Então, vamos continuar com ser ensinável, né? O que é ser ensinável? Então, ser ensinável é estar disposto a aprender. Então, eu preciso ter essa disposição no meu coração de aprender. Quem gosta de estudar? Aqui. Todo mundo gosta de estudar, né? Todo mundo estudou, está estudando e gosta de estudar, não é? Para a gente estudar, a gente precisa aprender. Né? Tudo que o professor ensinou, a gente aprende. Quando a gente aprende algo novo, a gente também quer repassar. E continuando, né?
é estar pronto para aprender com toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Nós precisamos estar dispostos e prontos para aprender. Não importa a situação que eu estou vivendo. Se ela é boa, eu vou aprender com ela. Se ela é ruim, eu vou aprender com ela também. A Bíblia tem a história de José, todos vocês devem conhecer. E José tem aquela passagem que ele viu, o rei sonhou com 7 espigas cheias, 7 espigas que não tinha nada, depois 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e daí ele chegou até José, e José interpretou o sonho dele, que era para ele, né, naquele tempo, aquele sonho dos 7 vacas gordas, que ia ter um período de 7 anos de abundância, e depois 7 anos de falta, né? Ia ter muita falta naquela época. Então, isso também é um ensino para nós. Quando nós estamos tendo um período de fartura na nossa vida, um período de abundância na nossa vida, que a gente está ganhando bastante dinheiro, que a gente está prosperando muito, vamos guardar um pouco, né? Para quando chegar o tempo da vaca magra, a gente tenha como se sustentar e sobreviver. Então, a gente precisa aprender. Quando você passar por essa situação na tua vida, que você está com muita fartura, aprenda a guardar um pouco, para quando vier o tempo da faltura, né? Quando faltar, você tenha com que se virar. Tá? Então, a gente precisa estar pronto com isso, para estar preparado para toda e qualquer situação e ter um coração ensinável para toda e qualquer situação. Outra coisa, né? Crescimento constante. Então, quando a gente tem esse coração ensinável, quando nós somos ensináveis, nós sempre vamos estar crescendo, porque a gente sempre vai estar aprendendo, tá? E aqui fala, né, que a gente nunca deixa quando a gente deixa de aprender, a gente vai deixar de crescer. Então, a gente nunca pode deixar de aprender, porque quando nós deixamos de aprender, nós estagnamos e nós paramos de crescer, tá? Então, na nossa caminhada, sempre aprenda algo novo, para você crescer. E como nós estamos falando de caráter cristão, como nós estamos falando de vida cristã, leia, se você não tem o hábito de ler, pelo menos leia um versículo bíblico por dia e aprenda com aquele versículo e ensina aquele versículo que você aprendeu. Eu falei do livro de Provérbios, né? São 31 capítulos, dá para você ler um capítulo também por dia e você aprender. E aquilo que você aprender, você ensinar para outro. Você aprendeu a semana passada sobre o amor. Então, seja amor, ensina outra pessoa que Deus é amor, né? Seja amoroso. Você aprendeu a ser amoroso a semana passada, todos os passos de ser amoroso. E você aprendeu sobre o perdão. Então, exercita o perdão. Isso é aprender, isso é ter um coração ensinável. Então, nós precisamos aprender para que a gente possa continuar crescendo. A classe de discípulos é uma bênção para a sua vida, é um tempo de crescimento para a tua vida. Mas se você parar por aqui, você vai parar de crescer. Então, nós precisamos sempre continuar. Quando eu fiz a classe de discípulos, não era essa facilidade que vocês têm hoje. Nós fizemos à noite, em 3 meses, tudo escrito à mão. Tudo que era falado, nós tínhamos que escrever. E depois a gente teve prova também, igual vocês, só que a de vocês é muito fácil, a nossa foi mais difícil. O nosso negócio era sério mesmo, né? O negócio tinha que ir. Tinha a nota, eu lembro que uma eu tirei, acho que 7, a outra eu tirei 9, era mais ou menos assim. Mas eu nunca parei. Eu não parei na classe de discípulos, eu continuei. E hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Então, nós precisamos
sempre continuar aprendendo para que nós possamos continuar crescendo na nossa vida cristã. E aqui, se não queremos correr esse risco, né, nós devemos o quê? Nos manter ensináveis, e para isso nós precisamos vencer algumas barreiras, né? Então, tem algumas barreiras para que a gente não seja ensinável. Tem alguns inimigos para que a gente não seja ensinável, tá? Primeiro inimigo, né? Nós vamos estar falando, o inimigo de ser ensinável, os principais inimigos, né, de um coração ensinável são, primeira coisa, acomodação, né? A acomodação. Então, quando eu me acomodo, eu estou desistindo antes do fim. Quando eu me acomodo em alguma situação, né? Se eu não tenho esse coração ensinável, eu sou acomodada, eu não quero ter esse coração ensinável, eu estou desistindo antes do fim. Então, eu não posso me acomodar, tá? E aqui fala, né, que o crescimento é a busca pela excelência, né, pela excelência. E daí, isso exige esforço da nossa parte. Então, nós precisamos nos esforçar para isso, né? E como consequência, né, trazem o quê? Desgaste e muitas vezes cansaço. Então, quando a gente se acomoda, né, eu preciso me esforçar, eu não posso me acomodar. E isso vai gerar esse cansaço. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter o ânimo. Eu preciso manter o ânimo, né? E aqui fala, né, que acomodar-se é uma grande tentação. Todo mundo gosta, né, de ficar sentadinho no sofá, fazendo nada, né? Quando a gente está assim, a gente está acomodado, né? E a gente deixa de aprender, tá? Então, estar motivados para o processo de aprendizagem. Eu preciso estar motivado, eu preciso deixar a acomodação. Então, a acomodação é o primeiro inimigo do espírito ensinável, do ser ensinável. O segundo é a dureza de coração. E a dureza de coração, em grande parte, ela é consequência do quê? De decepção, acomodação, incredulidade. Isso gera dureza no meu coração. Então, muitas vezes a gente acaba se decepcionando, porque na nossa carreira cristã, nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas, com o nosso irmão do lado. Só que eu não posso permitir que isso traga dureza para o meu coração. A incredulidade, né? Quando eu não creio que aquilo que está acontecendo comigo é para o meu bem, é para me ensinar algo, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o nosso bem. A Bíblia fala isso. Mas como que uma situação ruim vai contribuir para o meu bem? Como eu passar por um sofrimento vai contribuir para o meu bem? É aí que eu preciso ter esse coração ensinável e pedir para Deus, né? Como nós aprendemos com Jesus, nós precisamos pedir a Ele, me ensina, né? O que essa situação, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação da minha vida? E daí aqui fala, né, que o endurecimento do coração leva uma pessoa a se fechar para tudo que é novo. Tudo que é novo. Nós nunca vamos viver do mesmo jeito. Nós nunca vamos ter só dias bons. E nós também não podemos ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ir mudando, né? Não mudando os princípios bíblicos para as nossas vidas, mas nós precisamos mudar. O que foi ontem, hoje já não é mais. Então, a gente precisa estar com esse coração aberto. E daí, quando meu coração está endurecido, eu fecho meu coração para essas coisas, né? Para aquilo que é novo, para aquilo que vai ser bom para a minha vida. Outro inimigo é a obstinação. Obstinação nada mais é do que teimosia. Quem é teimoso aqui? Né? Porque a obstinação, ela significa insistir em um ponto de vista errado ou parcialmente certo e nos impede de prosseguir em direção ao alvo
correto. Isso é obstinação, né? Quando eu fico insistindo, mesmo que eu esteja com um ponto de vista errado, eu continuo batendo naquela tecla, né? Eu acho que é assim e ninguém vai me mudar a minha ideia. Não tem aquele negócio? Política, religião e futebol não se discute, não é? Aí a pessoa ela tem aquela opinião a respeito daquele assunto. Ela está errada, mas você não consegue mudar a ideia dela. Por quê? Porque ela tem um espírito obstinado, ela é de dura cerviz, ela é teimosa. E às vezes a gente age obstinado, né? Às vezes a gente tem essa dura cerviz, é uma testa dura ali que nada pode mudar, tá? E aí aqui fala, né, que obstinação é idolatria do ego e de suas próprias ideias. Olha que coisa terrível. O que é a obstinação? Idolatria do ego, né? Eu estou idolatrando o meu ego e nada vai fazer mudar a minha ideia. E isso, para os nossos dias, não está correto, nem antigamente, nem hoje. Então, nós não podemos ser como a mula, né? No Salmo 32, fala, né? Não seja como a mula, né? Não é para a gente ser igual a mula, que você não muda de ideia, né? O dono lá tem que ir puxando o cabresto, porque senão ela vai naquele rumo lá e ninguém tira ela daquele rumo. Então, a gente não pode ser como mula, não. A gente tem que ser pessoas com coração aberto, sem teimosia, ter um coração ensinável e aprender em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Às vezes, quem está pregando aqui, você não gosta, né? Você não vai com a cara, e daí você fecha o coração para aquela pessoa. Ou, às vezes, vem o pastor pregar, não é aquele que você queria, não é aquela palavra que você queria ouvir, e daí você fecha o teu coração, né? Fechou o coração, né? É teimoso também, não quer aprender. É obstinado, não quer aprender, e daí fecha o teu coração para tudo, né? Você só está aberto para a tua própria ideia. Tá? Por quê? Porque tem uma idolatria aí dentro que precisa sair em nome de Jesus, né? O orgulho, né? O orgulho precede a ruína, né? A humildade vai te levar para a honra. Você ter um coração humilde vai te levar a ser honrado. E Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus já nos disse, já nos ensinou que é para nós aprendermos com Ele, que é humilde. E se Ele é humilde, nós também não podemos ser diferentes. Então, o orgulho é algo que nós precisamos pedir perdão a Deus e pedir a Ele que nos dê um coração manso e humilde, porque o orgulho precede a ruína. Se a gente continua com um coração orgulhoso, porque você não pede perdão por causa do orgulho. Você, muitas vezes, não é amoroso por causa do orgulho. Então, o orgulho é um pecado na nossa vida que a gente precisa enterrar, né? Que a gente precisa deixar aqui nessa manhã. Então, vamos ver o que fala que o orgulho, né? O orgulho é um tipo de atitude totalmente avesso ao coração ensinável. Então, quando eu sou orgulhosa, eu estou fechada também para ter esse coração ensinável, né? Totalmente avesso, né? Totalmente contra ao coração, ao espírito ensinável. E daí, continuando, né? Achar que sabe tudo ou que é melhor que os outros é, no mínimo, o quê? Ignorância. Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos uns dos outros, e o orgulho nos priva disso, tá? Nós precisamos. Um casal, um precisa do outro, um aprende com o outro. Nós aprendemos com os nossos filhos. A Bíblia fala, lá em Tito,
que as mulheres idosas, que as mulheres mais velhas iam aprender e depois elas iam ensinar as mais jovens a serem boas esposas, a serem boas mães, a ensinarem seus filhos, a amar os seus filhos. Então, muitas vezes, as meninas novas, elas não abrem o coração para a experiência da mais velha, para a experiência da mãe. Os homens fecham o coração para aquilo que o pai quer ensinar. Então, nós precisamos, né, deixar esse orgulho, não achar que eu sei de tudo e aprender. As mulheres, as mais novas, aprenderem com as mais velhas. Os mais novos aprenderem com os mais velhos. Porque eles têm a experiência da vida e eles sempre têm algo a te ensinar. Alguma coisa boa para te ensinar. Então, nós precisamos estar abertos a isso. Não achar que a gente sabe de tudo. E daí nós vamos para o terceiro tópico. Mantenha-se ensinável. Então, como que eu vou me manter ensinável? Tá? John Wesley, ele já dizia, né, que não é para nós passarmos um dia sequer sem ter 1 hora, no mínimo, de oração e meditação na palavra, que é o nosso devocional, né? Devocional é aquele tempo que eu passo com Deus, lendo e meditando na palavra, orando, e ele fala, né? John Wesley falava, né? Que ele já morreu, mas ele falava que pelo menos 1 hora no dia. Nós precisamos, tá? Ter essa vida de devocional. E aquilo que nós aprendermos naquele dia, aquilo que Deus nos ensinar naquele dia, nós vamos ensinar a outros. Então, eu preciso de ter esse momento com Deus para que eu possa manter o meu espírito ensinável. Sem isso, nós vamos agir com as nossas próprias forças, sem isso nós vamos fazer as coisas do nosso jeito. E o salmista, ele já falava, né? No Salmo, acho que 147, não me lembro direito, mas ele falava, ensina-me a fazer a tua vontade. Então, como que nós vamos aprender a fazer a vontade de Deus? É mantendo esse coração ensinável, tá? Lá em Romanos 12 fala o quê? Para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, né? É nós não nos conformarmos com esse tempo que nós estamos vivendo, com o sistema desse mundo, com a cultura desse mundo. Não é para nós nos conformarmos, mas é para nós termos uma mente transformada, uma mente renovada, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. E nós só vamos conhecer a vontade de Deus se nós mantermos esse tempo com Deus, mantermos o nosso devocional, aquilo que eu aprender naquele dia, eu ensinar e eu praticar, porque nada adianta eu aprender e eu não praticar. Tá? Não adianta a gente aprender muitas coisas e não praticar nada, né? E nós precisamos aprender. A Bíblia tem 66 livros para que a gente possa aprender com ela. Tá? Tenha o hábito de ler a palavra, de meditar na palavra, de renovar a sua mente, para que você continue tendo esse coração ensinável. Então, vamos lá. Continuando, né, para que nós possamos manter o nosso coração ensinável. Tire diariamente tempo para desenvolver um plano para o crescimento pessoal. Então, tire esse tempo, todos os dias. É aquilo que eu falei. Leia um versículo e pratique aquele versículo e ensina aquele versículo, tá? Você vai crescer. Você vai continuar crescendo. Nessa semana, mantenha o teu coração aberto para situações, para os relacionamentos, para aquilo que Jesus fala, para que você possa aprender. Outra coisa, né? Põe o plano em prática. No tópico 1 eu já falei, né? Que é para nós praticarmos aquilo que nós aprendermos. E tem alguém para prestar contas, um discipulador.
tem alguém para prestar contas, né? Nós precisamos ter alguém para nós estarmos prestando contas, né? Que é o nosso discipulador. Você não vai ter que chegar no teu discipulador todo dia e falar assim, ó, hoje eu levantei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, né? Eu tenho que fazer isso. Não é assim. Quando você estiver passando por uma situação, chega até o teu discipulador, né? Preste contas para ele, peça ajuda para o teu discipulador, tá? Para o teu líder de célula. Ele é a pessoa mais indicada para te ajudar nesse crescimento, para você manter esse crescimento, para que você continue tendo um coração ensinável. O D fala assim, considere os outros superiores, tá? A gente precisa considerar os outros superiores. E lá em Filipenses 2, do 3 ao 4, diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se. Não se preocupem com seus próprios interesses, mas se preocupem também com os interesses dos outros, com os interesses alheios. Então, nós precisamos considerar as outras pessoas superiores a nós. Nós precisamos honrar as outras pessoas. A Bíblia fala que é para nós honrarmos uns aos outros, é para nós aprendermos uns com os outros, tá? Considere os outros. O outro, não importa a situação, a classe social dele, não importa. Ele sempre vai ter algo para te ensinar. Tá? Então, esteja sempre aberto, considere o outro, por menor que seja, até uma criança ela pode te ensinar. Tudo pode nos ensinar, e nós precisamos estar abertos. Eu sempre gostei de aprender, e eu sempre gostei de ensinar aquilo que eu aprendi, né? Sempre eu sou curiosa, né? Se eu ouço uma palavra diferente, eu quero entender aquela palavra. Se tudo que eu ouço que é diferente, que eu vou atrás, que eu quero aprender algo sobre aquilo, tá? E eu quero ensinar também. Então, nós precisamos estar abertos a isso. Procure situações em que irá servir e transfira a outros o que aprendeu. Tá? Então, sempre que você tiver oportunidade para servir, sirva. Eu estou nessa caminhada há muitos anos, desde 1998, quando eu me batizei. Antes eu só namorava com Jesus, depois eu casei com Ele, me comprometi com Ele, e ao longo da minha caminhada, eu sempre procurei servir. Sempre que me chamavam para fazer algo, eu sempre estava pronta para fazer. Já preparei ceia, já fui chamada para preparar ceia, já trabalhei com adolescente, já fui para outros lugares também para servir. Na igreja, já servi na tesouraria durante 8 anos. Já continuo servindo no Ministério de Intercessão. O que eu for chamada para fazer, eu sempre estou pronta para servir. Por quê? Porque eu vou aprender algo com aquilo e eu vou poder transmitir aquilo que eu aprendi. E procure manter o nível de crescimento constante, tá? Procure manter. Então, nós precisamos manter esse crescimento constante na nossa caminhada cristã. E na nossa vida secular também, tá? Nós precisamos manter esse crescimento constante. Eu preciso, se eu trabalho, eu preciso procurar crescer naquele lugar. E eu preciso aprender a fazer o meu melhor naquele lugar. Porque como eu sou o 5º evangelho, eu preciso levar Jesus naquele lugar. Então, lá no lugar onde eu estou servindo, eu estou levando Jesus para aquele lugar.
E lá eu vou demonstrar, eu vou ser amoroso, eu vou ser perdoador. Lá eu vou ter o caráter de Cristo, eu vou ter um coração ensinável. E muitas vezes, no nosso trabalho, porque a gente não gosta das chefias, né? Eu já trabalhei também, muitas vezes a gente fecha o coração para aquilo que eles querem nos ensinar. Eu trabalhei numa loja durante 14 anos e meio, e naquela loja passei por vários gerentes, né, que iam trocando, né? Eu sempre aprendi algo com cada um deles, e eles também sempre aprenderam algo através da minha vida. Então, nós precisamos sempre ter esse coração ensinável. Deixa eu tomar um golinho de água, a minha boca está seca. Então, nós estamos indo para a conclusão. Né? Estamos concluindo a nossa aula, que diz assim, ó, o grande educador um grande educador cristão, Howard Hendricks, disse que se hoje nós pararmos de aprender, amanhã devemos parar de ensinar. Olha só, se hoje eu paro de aprender, amanhã eu vou parar de ensinar. Ou seja, eu vou estagnar. Seja qual área for, eu vou entrar na estagnação. Tá? E daí, continuando, que Deus nos escolheu para dar fruto abundante. Então, eu preciso estar em constante crescimento, gerando esses frutos, alimentando esses frutos na minha vida, dando frutos, né? Dando frutos para a eternidade. Tá? Não permita, né? Não permita que nada torne a sua vida infrutífera ou irrelevante para o reino de Deus. Mantenha-se ensinável. Então, a minha vida, ela precisa ser relevante. Eu, sendo mãe, eu preciso ser relevante na vida dos meus filhos. Eu, sendo cristã, eu preciso ser relevante no reino de Deus. Eu preciso ser relevante no meu trabalho, eu preciso ser relevante na minha sociedade, na sociedade na qual eu pertenço, no lugar onde eu pertenço a essa igreja, e eu preciso ser relevante aqui nesse lugar, eu preciso ser frutífera, eu não posso ser infrutífera, eu preciso aprofundar as minhas raízes. E daí, quando nós paramos de crescer, quando nós paramos de ensinar, as nossas raízes, elas são superficiais. A minha raiz, ela é superficial. E uma árvore com uma raiz superficial, ela pode até dar frutos, mas aquele fruto vai morrer rapidamente e futuramente aquela árvore vai parar de dar frutos. Então, eu preciso aprofundar as minhas raízes. Para eu aprofundar as minhas raízes, eu preciso ter esse coração ensinável, tá? Eu falei que nós vamos aprender com os relacionamentos, nós vamos aprender com Jesus, nós vamos aprender com sofrimento, e cada situação que vai acontecendo na minha vida, que eu tenho esse coração ensinável, mais profundas as minhas raízes vão estar. Eu falei que eu estou passando por lutas nesse ano, mas essas lutas não me impedem de fazer a obra de Deus. Essas lutas que eu estou passando, eu continuo servindo a Deus, porque muitas vezes nós passamos por lutas e a primeira coisa que nós deixamos é de servir a Deus. Porque eu estou mal, eu não vou à igreja. Porque eu estou mal, eu não vou à célula, e eu vou abandonando tudo. E aí as minhas raízes vão ficando superficiais, até secar. Então, eu preciso que todas essas situações, ao longo da nossa vida, eu preciso manter esse coração ensinável, e que as minhas raízes vão se aprofundando. As minhas raízes vão se tornando profundas, né? Lá no Salmo 1 fala o quê?
que não é para a gente, que bem-aventurado é o homem, né, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não ouve o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, e ele será como árvore plantada na beira do rio, né? As suas raízes são profundas, a folha não seca, e no tempo certo dará os seus frutos. Então, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ele será como essa árvore. As suas raízes vão ser profundas. Eu preciso manter coração ensinável, espírito ensinável, deixar todo orgulho, toda arrogância, toda acomodação, né? Toda obstinação eu preciso deixar para manter esse coração ensinável. Amém? Fecha os teus olhos, nós estamos encerrando e nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Nós precisamos. Se você quer crescer, continue, né? Continue com o coração aberto, disposto a aprender mais de Deus.